Depois de alguns meses desde o último lançamento, a gente está aqui com um novo projetor da Blitzwolf e além de um novo modelo, esse aqui é a estreia de uma nova linha de projetores da marca, então estou bem ansioso para a gente testar esse projetor e ver como vai ser a qualidade da imagem, do som nessa nova linha de projetores da Blitzwolf. Eu espero que seja mais parecido com aqueles projetores originais que a gente teve lá no começo, quando a Blitzwolf começou a trazer os projetores, e talvez se diferencie um pouco do que estava sendo lançado ultimamente lá na linha VP, como por exemplo VP15, VP14, que acabaram desagradando algumas pessoas. Então aqui a gente tem uma nova linha de projetores que provavelmente vai trazer algo de diferente e é isso que a gente vai testar nesse vídeo. Vamos tirar ele rapidamente da caixa e já vamos ligar para vocês verem as primeiras imagens dele em funcionamento, também passar as nossas impressões sobre o que a gente gostou e o que a gente não gostou desse projetor. A gente vai tentar reunir tudo ainda nesse vídeo. Só antes de a gente continuar aqui, já tirando o projetor da caixa para vocês darem uma olhadinha no design, só queria avisar para vocês que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja que está vendendo esse projetor. Lá vocês conseguem conferir o preço, também mais especificações técnicas desse projetor, tem tudo bem completinho lá. E se tiver algum cupom de desconto, a gente também vai deixar para vocês estarem economizando. Na descrição também a gente vai deixar o nosso ranking de projetores, onde a gente vai elencando todos os projetores que a gente já testou aqui no canal, para vocês verem como que esse V2, esse novo projetor da Blitzwolf, se sai em relação aos outros modelos que a gente já testou aqui no canal. Vai estar na descrição também. Já queria pedir também para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal se você gosta, está interessado nesse tipo de conteúdo, como projetores, TVs e outros produtos relacionados. A gente tem trazido bastante esse conteúdo aqui, então o apoio de vocês ajuda muito a gente aqui no canal. Já estamos aqui com o projetor V2 ligado para vocês verem as primeiras imagens. E antes de a gente falar um pouquinho sobre o que a gente gostou e aquilo que a gente também não gostou do projetor durante as primeiras horas que a gente está testando esse projetor aqui no canal, eu acho que vale a gente começar falando do design desse projetor, que como vocês devem ter percebido ali na parte de unboxing, é um projetor que tem um acabamento muito bonito, um projetor com uma aparência bem interessante. Ele tem aquele acabamento num plástico que parece ter boa qualidade, com um acabamento em tecido na parte da frente que dá um ar bem sofisticado para o projetor. Na parte de trás a gente tem as principais conectividades do projetor, P2, caso você queira conectar uma caixinha de som via cabo, USB, e a gente também tem o HDMI, caso você queira conectar algum dispositivo externo no seu projetor. E vale comentar que a gente descobriu que esse HDMI tem tecnologia ARC, que permite você conectar uma soundbar ou um home theater diretamente no seu projetor para criar uma imersão ainda maior. Quando a gente estava pesquisando sobre esse projetor, antes de receber o nosso aqui, a gente não tinha encontrado essa informação em nenhum local. É um recurso bem raro de a gente encontrar nesses projetores importados, então a gente ficou bem surpreso em descobrir que ele tinha essa conectividade. E eu já vou adiantar para vocês que a gente testou aqui com uma soundbar no projetor e a tecnologia funcionou muito bem. Na parte de baixo do projetor a gente só encontra o encaixe, caso você queira utilizar ele num suporte de teto ou num tripé, que pode ser aqueles tripés de câmera mesmo, que já funcionam nesse projetor. Por fim, na parte de cima, a gente tem ali o local onde a gente faz o ajuste de foco no projetor, então é só girar aquela roletinha para ajustar o melhor foco dependendo da distância que você tiver da parede de projeção. Algo que também vale comentar sobre o design do projetor é que ele já vem com uma alça caso você queira transportar o projetor, até porque ele traz essa proposta de ser um projetor mais leve, mais portátil, caso você queira levar de um local para o outro, para uma casa de um amigo, por exemplo. Então ele é bem leve e a alça ajuda bastante nesse transporte. Falando da qualidade de imagem em si, eu gostei bastante do que eu vi aqui com esse projetor. De uma forma geral, ele consegue entregar boas cores, faz imagens bem bonitas, principalmente se a gente pensar no custo desse projetor, que é um projetor Full HD mais de entrada, um projetor para quem não quer investir ou não pode investir
tanto dinheiro em um projetor Full HD no momento, mas comparando ele com seus principais concorrentes, a gente consegue ver que ele faz um bom trabalho. Durante o vídeo eu vou passar inclusive algumas imagens desse projetor ligado no lado de alguns concorrentes, outros projetores Full HD que também tem um preço mais acessível, só para vocês terem um pouco mais de ideia do que eu estou falando. Outro destaque do projetor é o ótimo nível de preto que ele consegue nos entregar, um dos melhores que eu já vi, principalmente em projetores ali abaixo dos R$2.000. Agora de cabeça eu não recordo se tem algum projetor que consegue ter um nível de preto tão bom como ele. Inclusive estou passando para vocês essa imagem desse projetor ao lado do Blitzwolf VP13, que é outro projetor da Blitzwolf, só para vocês terem uma noção em relação ao nível de preto, como esse projetor manda bem. Outro ponto bem interessante do V2 é que ele traz uma excelente uniformidade de brilho. Isso significa que por toda a projeção ele vai conseguir entregar um nível de brilho que é parecido. Então, por exemplo, a gente não vai ter um local que é mais brilhoso, como no centro, que normalmente acontece em projetores, e às vezes nas laterais acaba ficando um pouco mais apagado. De forma geral, ele tem a melhor uniformidade entre todos os projetores que a gente já testou abaixo de R$2.000, então é outra característica que ele manda muito bem. Um único detalhe que eu acho que vale mencionar em relação às cores é que alguns tons podem ficar um pouco saturados nesse projetor. Então agora vocês estão vendo, por exemplo, uma cena do filme Homem-Aranha, e a gente consegue perceber que nesse filme o rosto dos personagens fica meio saturado, fica um tom meio avermelhado, mas é só um detalhe que acontece em algumas cenas, alguns filmes em específico. De forma geral, tirando essas cenas onde a gente percebe principalmente em rostos de alguns personagens que está um pouco mais saturado o tom de pele, de forma geral as outras cores eles sim conseguem entregar um bom resultado. Sobre as cores que esse projetor consegue nos entregar, acho que é legal já passar para vocês algumas cenas no lado do Blitzwolf VP13 e também do Wambo T4, que é um projetor da Xiaomi nessa faixa de preço também, só para vocês verem como ele de forma geral consegue mandar muito bem. Na maioria das cenas, inclusive, eu preferia a imagem do projetor novo da Blitzwolf, que é o V2 que a gente está testando nesse vídeo, em relação a esses dois modelos concorrentes da própria Blitzwolf ou então da linha Xiaomi Wambo. Outra coisa que eu acho importante comentar em relação ao brilho desse projetor, ele não é um projetor que tem tanto brilho assim, então ele é mais indicado para você assistir num ambiente mais escuro. Lá nas especificações, a Blitzwolf informa que esse projetor teria 200 ANSI-lumens, mas aqui no nosso teste deu um pouquinho menos, né? Um teste que a gente faz aqui para validar essa informação aqui nos projetores quando a gente está testando, deu um pouco menos que 200 ANSI-lumens, então de qualquer forma, mesmo que fossem 200, o ideal realmente é para assistir em um ambiente mais escuro, um ambiente com uma luz mais controlada. Falando agora sobre o foco, eu achei que nesse ponto o projetor podia ser um pouco melhor, não que ele não consiga entregar um bom foco. De uma forma geral, o foco dele é bom, só que é aquele tipo de foco que não consegue ter um foco 100% uniforme pela tela inteira. Então, na parte central a gente vai conseguir um foco praticamente excelente, só que em alguns cantos da tela, principalmente mais ali para as laterais, ali na parte mais de baixo da projeção, ele vai ter um foco que não é tão bom assim, como vocês talvez estejam percebendo nessas imagens que a gente está passando agora. Em relação a isso, uma coisa que eu percebi é que o projetor tem o Keystone automático, que é algo bem interessante, porque se o projetor ficar mais inclinado, ele vai tentar ajustar isso para você, para te ajudar a ajustar o foco e também para entregar uma imagem ali no formato certinho na parede para você. E esse recurso, de forma geral, funcionou muito bem. Além disso, lá no menu de configurações do projetor, a gente consegue fazer o ajuste de Keystone de 4 pontos, uma coisa que é bem incomum de a gente encontrar em projetores mais baratos. Normalmente é um recurso mais voltado para projetores mais caros, então é algo bem interessante que ele já traz isso pra gente. Outro detalhe que me chamou bastante atenção é que esse projetor consegue fazer imagens bem grandes. Eu fiz um teste aqui com mais de 200 polegadas e o projetor ainda conseguia continuar mantendo o mesmo nível de foco em relação aos tamanhos menores. Inclusive vocês conseguem ter, como eu, na imagem ali como referência, também uma televisão de 55 polegadas ali do lado, para vocês terem noção de como a imagem que eu estou fazendo agora com o projetor é bem grande. Eu tinha a sensação de que se eu tivesse mais espaço para afastar o projetor ainda mais da parede, eu ainda assim conseguiria fazer imagens ainda maiores. De assunto, e falando agora um pouco da qualidade sonora desse projetor, eu acho que dá para falar que ele consegue sim fazer um bom trabalho, ele nos entrega um bom som com uma boa qualidade e, diferente dos principais concorrentes nessa mesma faixa de preço principalmente, ele não distorce quando a gente coloca nos volumes mais altos. É claro que se eu quisesse ser um pouco mais exigente, a única crítica é que o som poderia ser um pouco
pouco mais alto para criar uma imersão ainda maior, mas não foge muito da proposta dos projetores nessa faixa de preço, desses projetores que tentam ser mais portáteis, que não vão ter aquele som tão alto. Independente disso, acho que vale comentar que esse projetor traz dois recursos bem interessantes se você pretende melhorar a sua experiência sonora com esse projetor. Ele traz a conectividade Bluetooth, se você quiser conectar algum dispositivo de som, como uma caixinha de som sem fio no projetor, e além disso ele traz o HDMI ARC, que permite você conectar algum dispositivo que tem essa conexão, como por exemplo uma soundbar, e aí sim criar uma imersão ainda maior enquanto você estiver assistindo seus filmes, séries ou jogando com o projetor. Vale citar que em todos os projetores que a gente já testou aqui no canal, foram bastante projetores, a gente só encontrou esse recurso de HDMI ARC em 2 modelos, e eram modelos que custavam ali acima de R$4.000, então é o primeiro projetor abaixo de R$4.000 que a gente testa aqui no canal, que traz essa conectividade. Então se você tiver uma soundbar, algum dispositivo, um home theater, por exemplo, que tenha conexão HDMI ARC, você consegue conectar no projetor e criar essa imersão bem interessante para quando estiver assistindo algum conteúdo com o projetor. Outra característica do Blitzwolf V2 é que ele já traz sistema operacional Android, então aqui vocês conseguem ver um pouquinho do visual do sistema operacional do projetor. A gente tem acesso aos principais aplicativos como YouTube, Netflix, já está instalado aqui embaixo também o Prime Video, por exemplo, e de forma geral o sistema funciona bem rápido. A gente dá um comando, ele consegue responder bem rápido. Às vezes em alguns aplicativos, quando a gente entra no YouTube, às vezes até fica um pouco mais lento a navegação, mas o sistema em si funciona muito bem e ele tem um visual que agrada bastante, diferente de alguns outros projetores nessa faixa de preço, né? Entrando nesse mérito do preço novamente, mas nessa faixa de preço a gente costuma encontrar sistemas bem mais simples ou bem mais lentos, então de forma geral eu acredito que seja um ponto positivo do projetor. Mas, assim como acontece nos principais concorrentes, alguns aplicativos como o Netflix podem não rodar a versão mais atualizada do sistema, então alguns recursos a gente não vai ter aqui no Netflix, por exemplo. E se você quiser ter os aplicativos atualizados com máxima qualidade possível, aí você teria que conectar algum dispositivo externo no HDMI, como por exemplo um Chromecast ou um Amazon Fire TV Stick, para acessar esses aplicativos na máxima qualidade. Acho que vale mostrar para vocês aqui o menu de configurações do projetor. Tem bastante coisa que a gente consegue ajustar aqui, ó, como por exemplo eu comentei que o projetor tem ali o ajuste de keystone de 4 pontos que vocês conseguem ver, então a gente consegue ajustar aqui os 4 pontos da tela, o que é bem interessante. Além disso, ele também tem o ajuste automático, se você preferir. Ele também traz aqui o recurso de zoom, caso você queira diminuir o tamanho da projeção sem precisar aproximar o projetor da parede. Então a gente consegue ir diminuindo o tamanho de imagem, o que pode ser bem interessante dependendo do espaço que você tem no ambiente, sem precisar ficar ajustando a distância do projetor e da parede. E tem algumas outras configurações aqui, como por exemplo, eu comentei que o projetor já traz o HDMI ARC, que a gente consegue fazer alguns ajustes aqui em relação à qualidade de som. A única coisa que eu percebi que falta aqui no sistema do projetor é um ajuste de calibração de imagem. Então, por exemplo, a gente não consegue ajustar o brilho, o contraste, a saturação das cores no sistema do projetor. Isso tanto para imagens do sistema, quanto também imagens conectadas através de um HDMI, como por exemplo, se você conectar um videogame, a gente também não consegue acessar esse menu de calibração de imagem, que é algo que eu acho que poderia ajudar a gente a conseguir ajustar a imagem para ter um resultado ainda melhor com esse projetor. Embora eles não tenham liberado esse acesso para a gente calibrar a imagem, um acesso que eles liberaram aqui para a gente é o ajuste do controle da velocidade da ventoinha. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, ó, mas eu consigo aumentar a velocidade com que a ventoinha, né, o cooler do projetor funciona, né? Consigo aumentar a velocidade dele, o que teoricamente garantiria que ele fique um pouco menos quente. Então eles permitiram esse acesso aqui, ó, pelo menu do sistema. Então é algo interessante e eu acho que vale um comentário especificamente sobre esse caso. Eu percebi aqui durante os testes que apareceu uma mancha durante a projeção em 2 momentos enquanto eu estava assistindo filmes com esse projetor. E eu acredito que isso aconteceu especificamente porque, pelo menos na minha unidade aqui, a velocidade veio travada com o manual e a velocidade da ventoinha que estava aqui
era uma velocidade um pouco mais baixa do que deveria, então o projetor acabou esquentando um pouco. Então se você comprar esse modelo, eu recomendaria vir aqui na configuração, dá uma olhada como que tá essa configuração para você, porque para mim pelo menos estava como 1010, e como a gente está no Brasil, que é um país um pouco mais quente, essa velocidade da ventoinha não foi o suficiente. Então eu acredito que o mínimo que você deve deixar aqui na Front Projector é 25, ou se o barulho da ventoinha não incomodar você, talvez botar até um pouco mais. Aqui, por exemplo, no 30, 35, 40, aí você verifica certinho para você um nível que seja mais alto, pelo menos mais alto que 25, e que o barulho não esteja te incomodando. Então, por exemplo, aqui em 25, quando eu coloquei, o problema não aconteceu mais, só que quando estava por padrão aqui na velocidade 10, o projetor esquentou e aconteceu o problema dessa mancha que apareceu rapidamente na tela e logo desapareceu também. Então, por padrão, eu recomendaria você deixar aqui pelo menos no 25. Eu acredito que agora eu já tenha conseguido falar bastante coisa para vocês em relação à nossa experiência com esse projetor durante 2 dias, várias horas com ele aqui ligado, testando em filmes, séries, outros conteúdos também, para a gente conseguir passar essas primeiras impressões. Lembrando que esse aqui não é um vídeo de análise completa, a gente teria que testar mais ele, como por exemplo, testar o projetor com o videogame. Eu suspeito que ele vai se sair bem, pelo menos na fluidez, que é outra coisa que eu não comentei, mas esse projetor ele consegue ter uma imagem que é bem fluida na tela, e provavelmente isso vai ser um ponto bem positivo para quem for jogar no videogame, mas como eu falei, é o vídeo de primeiras impressões, não é o vídeo de análise. Fazendo um resumo geral do que eu achei do projetor, eu acho que ele manda muito bem, principalmente se a gente pensar, como eu já tinha falado para vocês, na faixa de preço que ele se enquadra. É um projetor que vem para ser uma opção um pouco mais barata, um pouco mais acessível, ser um dos modelos Full HD mais baratos que a gente vai ter no mercado. Talvez a gente encontre alguns modelos um pouco mais baratos, um pouco mais caros, mas nessa faixa de preço ali, um pouco acima de R$1.000, um pouco abaixo de R$1.000, que provavelmente é a faixa de preço em que esse projetor vai ficar durante o ano. As imagens do projetor me agradaram bastante, ele também tem um som que não distorce, já traz um sistema operacional que pode ser algo bem interessante. Comparando ele com o VP13, que até então era o melhor projetor da Blitzwolf na nossa opinião, eu acredito que ele consegue entregar de forma geral um resultado que me agrada mais, trazendo imagens com mais contrastes, um preto que é bem melhor, cores que de forma geral são mais realistas, já traz ali o sistema Android, como eu comentei. A única coisa é que o VP13 tem um pouco mais de brilho que esse projetor, então se você for assistir em um ambiente que tem alguma luminosidade invadindo o ambiente, pode ser que o VP13 se torne uma opção interessante, mas se você estiver num ambiente 100% escuro, eu pelo menos na maioria das cenas preferi a imagem do V2. Em relação ao T4, que eu também comparei, eu acho que vale comentar, é que eu também de forma geral na maioria das cenas preferi a imagem desse novo projetor da Blitzwolf. Vale comentar que tanto para o VP13 quanto também para o projetor Wambo T4, que é o melhor projetor da linha Wambo ali na nossa opinião no momento, eu acredito que o V2 mandou melhor, mas é aquela coisa que ele não manda melhor em todas as cenas, mas na maioria das cenas eu realmente preferi aqui as imagens desse novo projetor da Blitzwolf. Inclusive, lembrando que o link do nosso ranking de projetores, onde a gente vai elencando lá todos os projetores que a gente testou aqui no canal, já vai estar na descrição. Esse projetor já vai estar lá com mais algumas informações para vocês verem como ele ficou ali, quais projetores são melhores que eles, caso você queira pagar um pouquinho mais, e que projetores ele venceu na nossa opinião. Então lá no ranking você vai ter essas informações. Também na descrição vai ter o link para você estar comprando esse projetor, se você ficou interessado, e comprando por esse link você está ajudando o nosso canal. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou desse projetor e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente, principalmente a estar trazendo esses outros conteúdos. A gente tem tentado trazer vários projetores no lançamento, várias TVs no lançamento. Muitos desses produtos a gente compra com o nosso próprio dinheiro, então o apoio de vocês com o like, inscreva-se e o comentário já ajuda bastante a gente aqui no canal. De forma geral seria isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!